Olá, aqui é o professor Adriano Figueiredo e vamos continuar então nossa matéria de séries temporais. Dando continuidade então ao vídeo anterior, nós vamos fazer um exemplo rápido, né, de uma base de dados que eu costumo apelidar de Consumo Moretim. Na verdade é o consumo no varejo de São Paulo. Os dados foram retirados aí do livro de séries temporais do professor Pedro Moretim. Então, por isso que eu costumo apelidar de consumo Moretim, tá certo? Vamos trabalhar com o RStudio para fazer isso. Então, algumas instruções rápidas, né? Primeiro que nós vamos aproveitar esse post aqui do ARPubs. Ele tem o código que nós vamos reproduzir aqui com vocês. E nós temos aí três técnicas, vamos dizer assim, rápidas. Bom, talvez nem tanto, mas são três alternativas possíveis que eu diria para vocês, elas existem e vocês vão utilizar de acordo com a necessidade, de acordo com a habilidade de cada um em cada momento. Uma das técnicas bem simples são simplesmente copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, como nós colocamos aqui. Copiar e colar de onde? Copiar e colar de um script já existente. Você copia ele, de repente ele está em uma página de HTML ou um arquivo de PDF e coloca ele dentro do seu script. A outra forma é você extrair do ARPubs usando esse programinha, esse pacote, essa função ARPubs. É uma outra alternativa. Nós vamos mostrar rapidamente para vocês. E a outra alternativa é você pegar um arquivo de code, um arquivo de R Markdown, que algumas vezes está disponível para download. Às vezes está no próprio post do ARPubs, às vezes está no GitHub, e é uma alternativa. Você baixa ele e depois você tenta reproduzir. Bom, eu coloquei aqui para vocês as referências, tá certo? O post que a gente vai extrair como origem. O texto do Hindman Athanasopoulos e o livro do Moretin Toloi, né, são as nossas referências básicas aí para esse post. Bom, então como os passos básicos aqui, eu sempre recomendo vocês criarem um projeto. Então você vai vir aqui, abre o RStudio, você vai procurar em File, Novo Projeto, e você vai ter aqui a possibilidade então de escolher se você quer um novo diretório ou um diretório existente. Então vamos imaginar que você queira um novo diretório. Você tem a possibilidade de escolher novo projeto, um pacote do R, uma aplicação Shine, outras opções aqui de pacotes, ou livros e tal. Nós vamos aqui, novo projeto. Então, você pode escolher aqui onde você quer. Vamos imaginar que você queira colocar na área de trabalho aqui, só para ilustrar, né? E eu vou chamar de consumo Moretim, mas você pode escolher o nome que você quiser. E aí pede para criar projeto. Antes de eu clicar aqui, eu quero que vocês olhem aqui, ó. Não tem nada, nenhum projeto vinculado aqui até o momento, tá certo? Então, na hora que eu pedir para criar o novo projeto, ele vai automaticamente mudar aqui e aqui no canto ele vai aparecer o novo projeto e aqui ele vai, nessa tela de files, ele vai indicar que nós estamos no diretório de trabalho. Então, esperem, ele vai rodar ali, criou, portanto, o projeto Consumo Moretim. Ele abre aqui a aba, que estava minimizada, ele abriu Files e mostra onde está localizado, então, o meu arquivo de projeto chamado Consumo Moretim. A partir daí, nós vamos colocar o arquivo que nós queremos com os dados. Nós temos que, de alguma forma, trazer os dados para dentro do RStudio. Perfeito? Então, como nós falamos, você vai procurar novo diretório, um diretório que pode estar vazio, né? Nesse caso aqui, e colocar um nome. Eu coloquei ali Consumo Moretim, aqui a sugestão foi colocar como início, o endereço você que vai definir onde você vai colocar e ao criar o projeto
você vai ter a possibilidade de concentrar no mesmo diretório todos os arquivos que você vai trabalhar. Bom, então o que eu quero dizer para vocês de colocar o arquivo dentro da pasta de projeto é fazer com que, de alguma forma, você tenha mais facilidade, tá certo? Colocando esse arquivo, ele aparecendo aqui dentro do diretório do seu projeto, fica mais fácil de você importar, de você chamar. Existem muitas formas, tá, de trazer os dados para dentro do RStudio. Essa aqui é só uma das que eu estou colocando para vocês e nós vamos mostrar algumas outras também. Bom, como vocês podem ver, eu coloquei aqui um pequeno resumo do que nós vamos fazer. Né? Primeira opção, vou puxar o arquivo de Excel desse site, tá certo? Ele está aqui dentro desse endereço. Tá? A página do livro do professor Pedro Moretin. Então, se vocês forem aqui nesse endereço, tem aqui o arquivo. Aqui embaixo nós temos o arquivo que nós queremos, que é esse aqui, consumo, tá certo? Se você clicar em cima dele, ele vai baixar aqui no cantinho para vocês. Ele estará, então, dentro da janela de downloads. Dentro da janela de downloads, você vai achar o arquivo. E aí você pode simplesmente mandar copiar e lá dentro do projeto que você criou, você manda colar, tá certo? E essa é uma forma bastante simples, copiar e colar usando o Windows Explorer. Uma vez que você tenha feito isso, ele vai aparecer aqui na janela do RStudio, já dentro da pasta de trabalho. Esta é uma forma bastante rápida de você trabalhar. Você pega o Excel já aqui dentro do seu diretório. Eu sugiro trabalhar por aqui ao invés de trabalhar por aqui. Aqui é uma forma de você fazer o import do dataset, mas eu sugiro trabalhar por essa forma aqui. Ó. Se você clicar uma vez, você verá duas possibilidades. Um View File, que ele abre o Excel para você enxergar, que não vai te ajudar muita coisa, e o Import Dataset, que é o que nós queremos. Então, Import Dataset, ele já vai dar uma primeira visualização desse arquivo. Vocês já conseguem ver que aqui tem uma variável data, outra variável consumo. Esse é o formato que está lá no arquivo principal. Então, eu vou só para vocês verem, eu vou abrir aqui o arquivo no Excel. Então, se vocês abrirem no Excel, vocês verão que ele está exatamente desta forma. Na Plan 1 tem aqui data, consumo e ele está com esse formato aqui. Ele entende que é uma informação de data. Tanto é que ele já converte aqui para 1984-0101. Ele entende, então, que é ano, mês e dia. Então, sempre o dia 1º de cada mês. A gente vê que os dados estão alinhados da direita, ou seja, ele entendeu como número. Ele está entendendo adequadamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Se esse número aqui estiver da esquerda, é porque ele entendeu como caractere, tá certo? Você pode pedir aqui, se você quer ou não, a primeira linha como os nomes. Então, se você fizer isso aqui, veja que ele já não entendeu adequadamente. Ele não entendeu, e aí ele assumiu que tudo era caractere. Veja que aqui ele já pôs uma conversão daquela data para o numérico, o equivalente numérico dele. Nós queremos uma coisa assim, data, consumo e já organizado como dados. Tomem cuidado aqui, o default dele sempre é a primeira planilha, então no caso a Plan 1, como a Plan 2 é vazia, ele não aparece mais nada aqui, tá certo? Então são formas de você achar a sua janela. Então aí você pega, então aqui, dentro desse import dataset, tomem bastante cuidado, né? Porque eu, na verdade, eu não gosto de usar essa tecla aqui, import, tá certo? Ela pode gerar alguns problemas. Vocês estão vendo que aqui a gente já consegue identificar algumas falhas de codificação, onde era para ser área, ele já não entendeu tão certo, tá certo? Ok? Então aqui, aqui deveria estar um A com acento e ele não está, tá certo?
Então, se você usar aqui, ó, import, ele vai acusar um erro, tá certo? Então, como que eu sugiro que vocês façam? Eu sugiro que vocês aproveitem esse código, façam um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, copia, cancela e traz para cá. Então, na hora que você traz, veja, ele vem com esse erro aqui e aí você corrige, tá certo? Ele vai ficar, corrige para ficar dessa forma que está aqui em cima. Então, eu vou apagar aqui, porque já está em cima. Aí sim, eu posso rodar o library, é o pacote read Excel. Ele vai ler arquivo do Excel por meio dessa função read Excel dentro deste endereço do meu computador. Então, ele leu, ele chamou de consumo, porque ele deu este nome, do jeito que estava com o nome do arquivo, é o nome que ele aparece ali. E aí, se você pedir aqui um view, tanto faz você executar esse ou clicar aqui. Se você fizer, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui, ele automaticamente ele fez view consumo e me mostrou os dados. Então, eu já tenho aqui um dataset, tá certo? Eu posso investigar como é esse dataset. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, class do consumo, ele vai, lembrem que maiúscula e minúscula tem diferença aqui no programa, tá certo? E ele vai identificar então como um table ou como data frame. Então nós temos aqui a especificação do que nós estamos fazendo. Essa é uma forma, ou seja, trazer do Excel, ok? Bom, a outra forma que eu quero mostrar para vocês é a forma vindo de uma saída de deput, né? Então, se você vier aqui no post do RPub, se você for descendo, você verá essa sequência aqui, ó, de dados. O que é isso? Isso aqui é uma saída de um comando deput, né? Então, no caso, eu puxei os dados anteriormente num outro exercício que eu fiz e eu gerei esta saída com esta estrutura. Eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá certo? Eu posso pegar aqui, mandar copiar, jogar aqui dentro do meu script, né? Então eu peguei, copiar e colar a partir do RPubs, tá? E eu posso copiar e colar aqui. Então, bom, quando eu colei aqui, às vezes ele não vem com o formato bonito, maravilhoso, né? Eu vou retirar o zoom aqui só para vocês verem mais ou menos. Ó, ele veio, então os dados, eles vieram todos aqui, ó, tá certo? O que ele tem? Ele tem uma estrutura, tá um pouco pequeno, mas vocês conseguem enxergar que tem um bloco aqui, tá certo? Tem outro bloco aqui com uma variável t associada, um outro bloco aqui associado consumo. Ele vai falar aqui para mim, aqui embaixo, que é uma classe table data frame. Se eu executar esse comando, vou dar aqui um zoom novamente, tá? E eu vou abrir aqui para vocês enxergarem. Se eu executar aqui nessa linha do dados, ó, ele vai trazer para mim um objeto dados com 3 variáveis. Quem são as 3 variáveis? Eu tenho uma que é a data, que ele vai associar aqui como uma variável com data. Eu tenho aqui uma variável t, que é o equivalente a uma variável de tendência, uma variável sequencial, mês a mês, e a minha variável chamada consumo. Então, tudo isso compondo, então, o meu dataset. A gente pode clicar aqui em cima de dados para enxergar o nosso dataset da forma como nós tínhamos. Olha lá, o OBS aqui é a data, a variável t, a variável consumo, e é praticamente a mesma coisa que nós temos aqui, com exceção dessa variável t aqui no meio, tá certo? Tá ok? Como é que surge essa deput, né? Então, se eu tivesse trazido, ó, pelo Excel, consumo,
imagine que eu faça assim, ó, deput de consumo. Consumo maiúsculo é esse objeto, ok? Então, se eu fizer isso, ele gera aquela saída deput. Exatamente a mesma, aquela saída deput, só não tem aqui o T, tá certo? Então, ou seja, é uma forma da gente colocar dentro do código, né, aquele dataset. Isso funciona se você tiver ele funciona para qualquer dataset, só que se você tiver um dataset muito grande, isso aqui vai ficar inconveniente, tá certo? Alguns casos, alguns pesquisadores colocam esse dataset dentro de um chunk do Markdown, dentro de uma janelinha dessa, só que eles omitem a impressão desta janela, se ela for muito longa, para que não fique congestionado o código, ou seja, os dados estão ali, mas ele não aparece na saída final. Então essa é uma forma, né, de você trazer os dados, são os mesmos dados, tá certo? Eu posso depois rodar tudo com consumo ou com dados, tudo bem, ele vai dar certinho, tá certo? Eu posso usar esse comando attach para que ele entenda cada uma das variáveis. Então, por exemplo, se eu colocar aqui agora, o attach foi feito em cima do dados. Então, se eu olhar aqui, ó, aqui eu tenho uma variável chamada consumo, que está em minúsculo, né? Se eu colocar assim, ele não vai entender, ele vai achar que é daqui, tá certo? Eu quero a minúscula, tá certo? E aí ele me mostra os meus dados numa sequência, numa lista, ok? Tá certo? Bom, como vocês viram, uma forma é fazer um copiar e colar, né, a partir do post, né? Agora vamos imaginar, ó, neste caso, eu não tenho aqui o íconezinho para fazer o download do code. Não tenho nada que me permita aqui o download, tá certo? Então, como é que eu posso fazer? Bom, para nossa felicidade, existe um pacotinho chamado rpubs, né? E eu vou executar esse pacotinho com esse comando para fazer isso, para extrair do meu post o código, tá certo? Então eu vou usar esse pacote rpubs, eu executei, tá certo? E eu vou puxar com essa função rpubs code esta é a URL que eu vou indicar. Da onde sai essa URL? Sai daqui do post, tá certo? Então eu pego o endereço, só funciona para o rpubs, tá certo? Ele não funciona para outros sites. Coloquei aqui, eu vou indicar para onde eu quero que ele extraia e eu vou pôr output false, quer dizer, eu não quero que ele rode o código e coloque as saídas. Eu quero apenas o código. Então, se eu rodar aqui essa saidinha, ele vai gerar aqui um novo arquivo de script chamado consumo moretin rpubs. Aqui está. Ou seja, ele trouxe agora para mim o código, tudo o que tem nos chunks, ele trouxe para mim. Ele não conseguiu entender tão bem a parte dos acentos, tá certo? Ele tem essa dificuldade aí na verdade é uma coisa da configuração do meu RStudio, tá certo? Mas veja que ele veio todo o código, ele trouxe todo o código que está aqui. Então vai lá, ó, tudo que está dentro da janelinha, tudo que está dentro das janelinhas ele trouxe, ok? Tudo que está dentro dos chunks ele trouxe. E aí fica fácil da gente rodar, tá certo? Se eu quero reproduzir, eu consigo reproduzir isso rapidamente. Então, numa situação como essa, é só você vir, posiciona o cursor e vai rodando. Ó, eu vou zerar aqui só para vocês verem, tá? Como que ele vai reproduzir. Eu tirei todos os objetos daqui. Vou limpar aqui também só para ficar, né? E aí eu vou usar então o pacote FPP,
porque eu vou ter algumas rotinas ali embaixo. Se você quiser atualizar, você pode colocar aqui o FPP2, ele deve funcionar também normal, ou FPP3. E aí eu vou usar então os pacotes, vou puxar os pacotes que eu usei ao longo dessa postagem. Puxei os pacotes, vou puxar os dados, que eles estavam naquele deput, que a gente fez agorinha, tá certo? O attach me permite compreender o nome da variável, então veja, ele tirou desse objeto dados esses objetos aqui, consumo OBS e T. Eu posso trazer para uma matriz, se eu quiser chamar aqui uma matriz dados 2. Então aqui nesse caso eu estou apenas com uma coluninha, né? Tá certo? Eu vou fechar aqui, para a gente não ficar com muito excesso de janelas. E uma coisa importante dentro da análise de séries temporais, nós vamos aqui, neste momento, apenas reproduzir o código que está lá no post, mas uma coisa importante é vocês entenderem que o R, ele não sabe a priori o que tem nos dados, e eles, que jeitão. Então, a priori, ele não sabe exatamente que é uma série temporal. Ele sabe que é um table, um data frame, mas ele não sabe que é uma série temporal. Então eu preciso informar para ele. Eu vou chamar de dados TS e vou informar para ele, ó, é uma série temporal. Essa coluninha que eu peguei aqui, consumo, tá certo? Dentro desse dados 2 só tem essa coluninha. Poderia ter tirado direto do dados, ok? Poderia ter tirado direto do dados. Vou falar que começa em 84.1. Então, a gente sabe aqui que vem 84 mês 1 e frequência 12 meses. Então, uma vez que eu diga isto, ele entende que é uma série temporal. Uma vez que eu faça isso, se eu pedir aqui para mostrar para vocês dados TS, ele vai já associar com uma série temporal. 84 janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Antes ele não sabia. Tá certo? Se eu colocasse aqui dados 2, que é a mesma série, ele não sabe que é uma série temporal, ele não consegue entender isso. Ele não consegue. Da mesma forma, se eu pegar aqui, ele, por mais que ele tenha esta coluna, ele está entendendo que é a observação 1, 2, 3, 4, 5. Ele não está entendendo que é uma série temporal. Tá claro isso? Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Para vocês entenderem. Então veja lá, ele embora apareça assim, ó, ele sabe que é uma série temporal, ok? E aí a gente pode então fazer um plot. Então se eu pedir aqui o plot desse dados TS, ele vai já gerar o primeiro plot. Podemos arrumar aqui esse acontil e aqui a palavrinha índice. É só eu mandar rodar novamente, ele arruma o gráfico para nós. Aqui é um gráfico padrão, sem nenhum tipo de formatação especial, tá certo? Se eu fizesse isto aqui, ó, a partir de consumo, lembra que eu fiz o attach aqui em cima? Então ele vai entender as variáveis, essa variável consumo ali. Se eu fizesse assim, o plot aqui com consumo, ele não consegue entender que é uma série temporal. Ele achou que era um gráfico de dispersão e ele não conseguiu entender adequadamente. Poderia ter usado outro pacote, né? Então, a gente pode ver ali acompanhando dentro do post. Dentro aqui do post eu fiz com várias possibilidades, tá certo? Aquela segunda que nós estamos aqui, com o pacote Lattice, ele sairia assim, um pouquinho mais estilizado, né? Cada pacote tem alguma característica própria. Se você fizesse no ggplot2, é um que eu gosto, que eu acho bastante poderoso, né? O pacote ggplot2, ele tem a possibilidade aqui de você gerar um gráfico também com uma certa característica. Então aqui, esse aqui é o do pacote Lattice e esse outro é com o pacote ggplot2. Se você colocar puxando o pacote logo próximo, né, fica mais fácil de você identificar o que você está fazendo. Então, se eu fizer aqui agora colocando uma sequência de data, os dados do meu data frame, e aí eu consigo gerar
então, um gráfico com o ggplot2. É uma possibilidade aqui, portanto. Observem que o ggplot sempre ele coloca essas somas, né, de comandos. Se você quiser facilitar para enxergar melhor, você pode fazer uma coisa assim, ó, indentada, onde você consegue visualizar melhor o código. Se você rodar só esse pedacinho, ele não sabe o que é. Ele simplesmente fez uma tela cinzinha ali, né? Se você pegar essas duas partes, veja que eu selecionei a parte que eu quero que executa, ele já sabe dizer que tem a data num eixo aqui e o consumo no outro eixo. E ele já conseguiu fazer um pouco mais. O título ele aparece aqui dentro do ggtitle. Então aí eu tenho um pouco mais, tá certo? Um pacote que as pessoas gostam, só que ele só funciona bem no formato HTML, é com o digraphs. O digraphs ele vai dar um gráfico com um pouco mais de dinâmica, né? Ele tem uma certa reatividade, então vocês observem que eu posso caminhar por ele e ele vai aparecendo os valores ali em cima. Então ele tem alguma utilidade, mas assim, você tem como pôr os eixos, mudar os rótulos, tudo. Nós não vamos aqui gastar todo o nosso tempo com isso, tá certo? Em outro momento, talvez. E aí eu posso ir, então, partindo para outras... Então, veja que é uma questão de execução de linhas, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso achar uma decomposição clássica. É só executar esse comando. Esse comando dentro do pacote FPP, dentro do pacote forecache, que é uma dependência do FPP, eu posso puxar aqui esta decomposição, o decompose, o autoplot é para plotar o resultado da decomposição, é uma das formas da gente trabalhar com a série temporal, achando aí a decomposição dos seus principais componentes. Então, a tendência, a sazonalidade, o resíduo, é o que fica de resto, né? E esse aqui são os nossos dados. Então, vocês observem que eu consigo ver nessa série de consumo, essa série aqui, na verdade, é o mesmo plot que nós temos antes, só está com uma escala diferente. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente acha que são coisas distintas, mas é a mesma série, ela só está mais espichada e a altura, né, mais estreita ali. Então, eu consigo ver picos. Isso aqui a gente vai verificar daqui a pouco, nas próximas videoaulas, a sazonalidade presente nos dados. Nesse tipo de dado, então, é bastante comum um pico no consumo em dezembro, é o mês de maior consumo que nós temos dentro do Brasil, e vários locais do mundo é assim, por causa do Natal, Ano Novo, etc., fechamento de ano. E aqui a gente decompõe essa sazonalidade, tá certo? Esse fator sazonal, a gente tem aqui os resíduos e aqui a tendência, uma ideia então da tendência. Ela é uma tendência que sobe, depois ela vai reduzindo, estabilizando. A gente sabe aqui no Brasil, nós tivemos aqui vários pacotes econômicos nesse período, né? Mas assim, então esse decompose é uma forma rápida de você olhar essa separação das características dos dados. O Season Plot, eu nesse momento eu não estou explicando exatamente, tá certo? Eu estou mais reproduzindo o código com vocês, tá ok? Mas aqui o Season Plot, ele nos permite verificar essa variação do consumo separado aqui com os anos, né? Nesse caso, eu pedi a série temporal, dados TS, e pedi o Season Plot, então ele nos permite olhar se a sazonalidade ela está mudando ao longo dos anos, se a série está tendo um comportamento diferente dos outros anos. Então é um gráfico interessante para você olhar essa sazonalidade. O Month Plot também, ele permite dar uma olhada na variabilidade do fator sazonal, né? Então aqui eu consigo ver se o fator sazonal em janeiro, em fevereiro, em março, como é que ele está acontecendo. Aqui esse traço é o traço da média desse fator sazonal e aqui você consegue ver alguma dispersão ao longo dos anos que foram analisados.
Podemos gerar aqui plots, funções de autocorrelação. Então, a função ACF é uma delas de autocorrelação, e tem a de autocorrelação parcial também, e alguns formatos aí que a gente pode trabalhar, tá certo? A série mais secona, sem nenhuma área de significância, ou com a área de significância. Então, se você for executando aqui os códigos, simplesmente dando run, ele vai reproduzir aqueles plots. Às vezes aparece alguma coisinha um pouco diferente por causa desse achatamento, desse zoom maior, zoom menor, onde ele deforma um pouco os gráficos. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá certo? Às vezes você pode ter uma máscara, né, não refletindo adequadamente o que você pretende. Então a gente pode gerar aqui aqueles plots da ACF, né? Então aqui nesse formato aqui que eu pus com o intervalo de confiança, então ele pinta uma área de confiança onde essa autocorrelação é igual a zero ou não. Nós vamos trabalhar com ele na hora de trabalharmos com o modelo ARIMA, tá certo? Podemos gerar gráficos de spectrum também, que ele nos dá uma ideia de como está essa sazonalidade dentro da série. E, enfim, vai se tratar basicamente de uma reprodução ajustada de diferentes códigos, tá certo? Então, o que nós temos que lembrar é que basicamente a gente tem que ordenar adequadamente o R para ver ele executando o que nós pretendemos. Então, finalizando aqui, né? Você então vai trabalhar puxando o script, né? E ajustando para o seu interesse, para aquilo que você deseja. Existem inúmeros scripts aí na internet, nos livros, né? Vários livros têm rotinas com características talvez um pouco diferentes, né? Hoje em dia a gente tem também formas de escrever script. Nós teremos a chance de trabalhar ao longo do curso aí com esses vários formatos. Sempre você ajusta o script e salva o script, tá certo? Salva ele no seu diretório com um nome que você entenda, porque senão depois você perde o script que você fez. Ok? Essas são aí algumas dicas básicas para vocês trabalharem no RStudio. Tem muitas alternativas aí na internet, e ao longo do curso nós veremos aí algumas possibilidades. Se você gostou, você pode nos ajudar aí, não é obrigatório, mas você pode participar aí do Buy Me a Coffee, né? E com o que você achar adequado. Nós estamos trabalhando para colocar mais scripts, mais códigos livres, abertos em R para vocês em idioma português, ok? Obrigado, até!